Fala pessoal, eu sou o Thiago Henrique, sou desenvolvedor Full Stack. Trabalho aí no ramo de desenvolvimento de aplicativos mobile, também trabalho com softwares para desktop e também desenvolvimento web. Eu tenho uma empresa própria que desenvolvo software para algumas outras empresas e venho trazer aqui com esse curso um pouco do conhecimento que adquiri aí com essa ferramenta que eu achei muito fantástica. Não encontrei muito conteúdo por aí pela web, né, falando sobre ela, porque é uma ferramenta muito recente. Agora nesse boom da inteligência artificial, eu acho que é por isso que vocês estão vindo aqui, né, aprender um pouco. E eu vou passar um pouco do meu conhecimento. Eu não sou um especialista na ferramenta, mas vim trazer aqui para vocês um pouco do conhecimento que eu adquiri com essa ferramenta, que eu gostei bastante. Ela está me ajudando pra caramba no meu projeto, que é o Cursor. E eu vou ensinar para vocês aqui como é que faz para instalar. Eu vou mostrar também alguns detalhes sobre a ferramenta. Se vocês quiserem aprender mais a fundo, eu vou mostrar aqui a questão da documentação também dela, onde é que vocês vão poder pesquisar. E vou mostrar na prática como vocês fazerem um pequeno joguinho utilizando ela, que eu achei muito bacana, usando o Cursor. Então vamos lá. Aqui na tela inicial aqui, né, do site do Cursor, vocês podem acessar através do link cursor.com. Esse aqui é o site do Cursor, né? Aqui você encontra a documentação, aqui você vê alguns exemplos, né, que ele mostra da utilização da ferramenta. Essa ferramenta, se vocês repararem aqui, ó, ela usa a distribuição que é uma distribuição do open source do VS Code. Então vocês vão perceber que ela é praticamente um VS Code customizado para trabalhar com inteligência artificial. Então você consegue importar muitas coisas que se você já utiliza o VS Code para poder programar, escrever alguns códigos, você vai estar aqui bem familiarizado com essa ferramenta. E aqui para baixar, no começo, né, quando você acessa, automaticamente ele vai identificar qual é o tipo do seu sistema operacional. Aqui no meu caso eu estou utilizando o Windows. Se eu clicar aqui, ele já vai pedir para baixar, mas eu não vou baixar, né, porque eu já tenho ele aqui instalado. Mas vocês podem estar clicando para baixar. Eu até deixei aqui também, ó, quais são os sistemas operacionais para que essa ferramenta ela funciona para o macOS, ela funciona para o Windows, ela funciona também para o Linux. A instalação do Linux ela é um pouquinho complicada, mas para quem já tem um pouco de costume aí de fazer instalação, é padrão, né? Você vai criar vai fazer a cópia, né, do arquivo que você vai baixar, vai criar lá uma aplicação executável e executar na sua máquina. Aí ele vai pedir algumas permissões, você vai ter que dar essas permissões e vai fazer a instalação. No Mac é bem parecido também. Aqui para a versão de Windows é só clicar baixar, é aquele padrão, next, 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 até chegar ao final, concluiu, você vai abrir o cursor. Quando você abrir o cursor, sim, antes de falar, aqui pronto, essa parte aqui. Sim, antes de eu falar, antes de mostrar a ferramenta, lembrando que o Cursor ele é uma ferramenta gratuita, porém tem a versão paga, vamos dizer assim, a versão Pro dele, né? Então aqui na versão gratuita você tem direito aí a 2.000 completions, né, que seriam 2.000 tokens para você utilizar, né? E aqui você tem direito a 50 slots premium request, que são a solicitação que você faz, né? Tipo, gere tal coisa. Isso aí, cada pedido que você fazer, cada solicitação que você pedir na ferramenta, então vai ter um custozinho. Então, por mês, aliás, para o uso por mês, você tem essas 2.000. Se você decidir por contratar o Pro, ele custa $20 para você
aí utilizar até 500 utilização Fast Premium, que eu vou mostrar o que são essas utilização Fast Premium, que são essas consultas, e aqui as completações ilimitadas, que eu vou mostrar também. E aqui você tem o plano aqui Business, né, que é para o plano para quem é empresa e deseja trabalhar com uma grande demanda, né, e também com equipe. Aqui mais para baixo ele fala um pouco do cursor, né, e por exemplo, aqui é a minha área, né, poucos YouTubers, eu acho que só gringos que falam isso, né, e eu acho que isso é muito importante para você que está querendo baixar o cursor e não acabar levando um prejuízo aí bastante grande. É o seguinte, eu vou dar algumas dicas. Quando vocês baixarem o cursor e começar a utilizar, vocês têm que ter um pouco de atenção aqui nessa parte do consumo. Isso é o que poucas pessoas falam, entendeu? Poucas pessoas falam, eu acho isso muito importante. Pô, vocês podem baixar, não, ele está enrolando muito. Não, vamos com calma, eu não estou enrolando. Isso aqui é para proteger o bolso de vocês. Então, aqui nessa parte aqui, ó, vocês conseguem ver o consumo. Por exemplo, aqui eu utilizei bastante esse ChatGPT 4o Mini. E aqui os modelos prêmios, como vocês vão perceber, ó, eu já utilizei tudo. Aqui eu estou utilizando aquele Pro lá de $20. E aqui vocês podem contratar mais, né? Aqui no Managing Subscription, meu inglês está um pouco ruim, aqui vocês conseguem fazer o controle dos pagamentos. Isso aqui é muito importante, vocês sempre estão observando e eu vou dar algumas dicas também, ter um certo cuidado para vocês não... Porque aqui, ó, por exemplo, vocês podem habilitar esse Enemy Usage Based in Pricing, quer dizer que aqui é o uso baseado no preço. Se vocês habilitarem isso aqui, ele vai estar consumindo o que vocês estão colocando aqui. Então vocês têm que ter um pouco de atenção para acabar não consumindo muito e ficar sem poder utilizar. Aí vocês vão ter que criar outro e-mail, outra conta, que já é outra conversa, para vocês poderem fazer a utilização. Mas vamos lá para o que interessa, né? Eu acho que vocês estão pensando, esse cara está enrolando, mas isso é uma informação que poucos falam. Pronto, aqui com o cursor, já depois de vocês terem baixado, ele vai, e vocês clicar para abrir, ele vai abrir, vai pedir duas permissões, né? São a primeira permissão é para vocês criar lá no PAF, né, para poder executar via comando, e ele vai pedir também para permissões de escrita e leitura. Aí vocês, isso é na primeira execução do cursor. Aí vocês peguem e habilitam, dá um clique de aceito lá, para ele poder executar alguns comandos via CMD, né, ou via terminal, aí, dependendo do seu sistema operacional. Aí aqui, quando vocês abrirem, né, aqui vocês podem perceber que o ambiente do cursor, ele é bem parecido. Aliás, é quase a mesma coisa do VS Code. Inclusive, quando vocês baixam, quando vocês executam pela primeira vez, vocês vão ver que ele vai solicitar aí para vocês importar as extensões de lá do VS Code. Então, para quem não tem ainda conhecimento do VS Code, eu recomendo vocês verem vídeos de como funciona o VS Code. Mas aqui, essa ideia ela é bem fácil de se aprender. Então aqui, ó, na parte do Files, vocês conseguem aqui criar um novo arquivo, né? Abrir uma nova janela, abrir um arquivo do computador, abrir uma pasta, né? Vocês conseguem ver os recentes, salvar o workspace, né? A área de trabalho. Vocês conseguem duplicar o workspace, aqui vocês têm as preferências, onde vocês conseguem mexer um pouco nas preferências da IDE, né? Questão de tema, vocês conseguem mudar essa aparência dele. Aqui vocês conseguem mexer com as extensões, vocês conseguem instalar as extensões semelhantemente lá no VS Code. Aqui vocês conseguem configurar os snipes, né? Aqui são essas questões dos snipes, vocês conseguem criar também os seus próprios snipes. Deixa eu ver, pronto. E também aqui na parte de editar, né, ou aquela manipulação clássica dos arquivos, né, copia e cola, ou a parte das seleções, né, onde aqui vocês conseguem fazer copiar linha,
Aqui vocês também têm alguns atalhos, o padrãozão lá do VS Code. Aqui na parte de view também, questão do Command Palette, né, que vocês conseguem executar alguns comandos específicos para executar até algumas regras também, que eu vou até mostrar mais para frente. Cadê? A aparência, como eu falei, vocês conseguem mudar também. Vocês conseguem aqui no cursor deixar ele do jeitinho que vocês querem. Recomendo bastante entrar lá no site e dar uma olhadinha naquilo que vocês conseguem mexer. Aqui na parte de Run vocês conseguem fazer deploy, né? Inicializar um projeto. Se vocês estiverem trabalhando com React Native ou alguma ferramenta de desenvolvimento mobile, vocês conseguem também configurar aqui, parecido com o Android Studio. E aqui na parte do terminal você consegue abrir o terminal. Para iniciar aqui a nossa explicação, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu criar aqui. Pronto, eu criei essa pastazinha aqui. Deixa eu minimizar. Eu criei essa pasta aqui no meu computador. Agora eu vou abrir lá esse projeto, né? Então eu vou lá no meu projeto, lá, cursor, cadê? Vou ele aqui. Pronto, vou abrir minha pastinha aqui. E pronto, aqui eu já estou na pasta que eu criei do projeto, né? E aqui vocês já veem, né? Aqui semelhante lá ao VS Code, vocês podem criar os arquivos. No centro aqui vai ser a parte dos códigos, né? Que vocês vão fazer a escrita desses códigos. E aqui está a cereja do bolo, né? Aqui tá a questão do chat, onde vocês vão fazer os comandos. Por exemplo, eu vou começar aqui criando um novo arquivo. Vou colocar aqui o nome de index.html. E vocês veem que o arquivo ele está vazio, né? E aqui no chat, aqui nessa parte do chat, vocês têm como executá-lo, logicamente, né? Aqui vocês podem ver, ó, tem a parte do Git, que vocês podem sincronizar com o Git. Aqui vocês têm as partes das extensões, né? Vocês podem fazer pesquisa por extensões, instalar algumas extensões. Eu já tenho algumas extensões aqui que já foram instaladas, porque importou do meu VS Code. Aqui também vocês podem fazer a parte do debug, vocês podem conectar com o seu Docker, você pode conectar com a sua conta da Atlassian. E por aí vai, né? São várias ferramentas aqui que eu não vou me prolongar muito, eu vou falar mais da questão aqui, mais usual da ferramenta. E aqui, na parte do chat, que é a parte interessante, vocês... antes o cursor, ele tinha dois modos, né? Você tinha a parte do chat e você tinha o command, né? Então, eles unificaram recentemente, isso foi uma nova atualização. Isso aqui pode mudar bastante, a depender da data que você esteja vendo esse vídeo, isso aqui pode vir a mudar. Mas aqui, ó, você consegue mudar o modo, né, de agente, que seria aí o seu auxiliar, entre aspas, né, que vai lhe ajudar na programação do seu software, do seu sisteminha aí que você deseja fazer. Que esse é um agente. Por isso que você tem que dar aquelas permissões lá inicialmente quando você abre o cursor pela primeira vez, justamente para o agente poder utilizar o terminal ou o CMD lá, o comando, para poder executar alguns códigos que ele vai criar. Então, ele faz isso aqui no modo do agente. No modo de ask, que é o perguntar, né? Aqui é como se fosse um chat GPT. Eu vou mostrar aqui a questão dos modelos. Você consegue fazer aqui uma pergunta para ele. E, por exemplo, o que é o PHP? Se eu dou Enter, ele vai responder o que é o PHP. Isso aqui é uma inteligência artificial que eu vou mostrar mais
sobre isso aqui é uma notificação, né, de instalação de algumas extensões. E a inteligência aqui, esse modelo de inteligência artificial, ele vai trazer aqui o que é o PHP, vai mostrar alguns modelos de execução, né, as vantagens, como executar, que é uma forma de você conectar o banco de dados, e ele traz aqui toda uma explicação. E aqui, ó, esse aqui é o modo ESC, né? E vocês também têm o modo, pronto, e o modo Edit, que aqui vocês conseguem editar determinados códigos ou arquivos específicos do seu projeto. Então, ao invés do você colocar no modo agente, que aqui no modo agente ele vai verificar todo o contexto do seu projeto para poder fazer a edição ou ajuste ou criar alguma coisa no seu sistema no modo agente. E no modo edit aqui vai ser bem específico, né? Ele vai pegar apenas aquilo que você selecionar. Eu vou mostrar aqui que vocês podem selecionar trecho dos códigos ou aquilo que vocês marcaram, o tipo de arquivo que vocês desejam que ele faça a edição específica. Eu vou colocar aqui no modo agente, né? Esse aqui, como vocês já entenderam. E aqui, ó, vocês têm os modelos. E aqui nos modelos, aqui está com o modo default. O modo default, se eu não falho a memória, ele aqui está já conectado no cloud, do cloud da Anthropic. Então, esse aqui é o modelo que eu estou usando. Eu posso selecionar todos esses modelos. Eu vou mostrar mais aqui na parte da configuração da ferramenta, que tem outros modelos que vocês podem estar utilizando. Vocês não precisam se limitar somente no modelo do cloud. Vocês aqui podem utilizar vários outros tipos de modelo também. Lembrando que, como eu falei lá no comecinho, vocês têm que só observar que existem uns modelos que podem vir a consumir mais dos seus créditos do que outros, entendeu? Porque eles fazem mais de uma requisição. E aqui eu posso utilizar o Cloud e o ChatGPT, né? Esse Cloud aqui, nos dias de hoje, no dia da gravação, esse aqui é o mais avançado, né? Que é o que eu recomendo muito, que é o Cloud 3.7, SonetThink, que é aquele Cloud que ele fica pensando para poder executar os comandos dele, e vários outros que eu vou mostrar mais para frente. A depender do modelo, também falando sobre isso, a depender do modelo, vocês vão conseguir enviar um print ou não. Ele pode, aqui o cursor ele também pode ler imagens. Se vamos supor, vocês querem que ele imite uma página web, e vocês querem aproveitar alguns botões, algumas cores específicas de um site que você tem em mente. Vocês podem tirar um print desse site, colar aqui ou segurar, arrastar a imagem, né, e colar aqui nessa área, e ele vai ler a imagem, vai fazer a interpretação daquela imagem e vai lhe ajudar na construção do código, né, usando o seu comando lá que você criou, o seu prompt. E você consegue subir essa imagem junto com o seu prompt e ele vai fazer a interpretação e vai construir lá o seu código. Aqui nesse botão de cima eu posso criar um novo chat, né? Que é uma dica que eu vou falar para vocês aí no próximo vídeo, que é na parte já do desenvolvimento. Vocês podem criar outros chats, porque tem uma questão aí da quantidade de contexto que cada modelo de IA desse aqui suporta. O contexto aqui, que o cursor ele trabalha através de contexto. O que é o contexto? Ele vai ler e indexar todos os seus arquivos, ele vai ler cada um, vai fazer essa indexação para ele poder saber onde é que ele vai mexer e entender como é que seu sistema funciona. Você pode fazer isso para um sistema novo ou para um sistema que já existe. Ele vai ler todos os seus arquivos, indexar para poder ter um contexto. Mas isso tem um limite. É isso que muitos canais não falam. Ele tem um limite. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas de como vocês fazer com que o cursor ele trabalhe, o agente lá,
aquele modelo de IA, ele trabalha mais de forma mais eficiência, porque ele não é perfeito, pessoal. Ele comete alguns errozinhos. Então aqui, ó, vou criar, por exemplo, um novo chat. Você vê que ele abriu um novo chat. E aqui eu posso escrever meu código. Aqui eu posso ver o histórico, né, de modificação aqui nesse Show Chat History. Então aqui eu consigo ver o histórico aqui, ó, a última modificação que eu fiz. Vocês estão vendo? Aqui eu consigo ver o histórico. E aqui eu posso abrir o chat e ser um editor, copiar um ID de uma request, que foi uma solicitação, por exemplo, aqui no Story. Essa solicitação que eu fiz aqui, pedindo para explicar, e cada solicitação dessa tem um ID, então eu posso utilizar um outro ID para poder fazer um novo comando, né, um novo prompt. E nessa parte é isso. Mas antes de eu fazer um exemplo aqui, vamos lá para a parte das configurações, que é uma outra parte importante também. Aqui na parte das configurações, vocês têm o General, que são as configurações gerais. Aqui vocês conseguem importar aqui um arquivo lá do seu VS Code para poder importar as configurações do seu VS Code, a questão das aparências. Sim, importante, quando vocês baixarem, ele também vai solicitar se vocês desejam compartilhar os seus códigos e tudo o seu trabalho que você está fazendo aqui com a empresa desenvolvedora desse software, do cursor. Eu recomendo que não compartilhem, porque vai junto dessas informações, dados sensíveis dos seus servidores. Então não acho interessante vocês compartilharem tantas informações assim com eles. Então, para isso, vocês podem colocar no modo privativo, né, aqui marcar com enable, e essas informações dos seus códigos não vão ser enviadas. Mas se você deseja contribuir com a empresa, se você acha que seus projetos vão ser algumas coisinhas simples, então vocês podem estar colocando aqui como disable, e ele vai estar enviando essas informações para ajudar lá na construção do software. E aqui no Features tem algumas coisas aqui, se vocês quiserem olhar com atenção, vocês podem deixar do mesmo jeito marcado aqui, né? A questão da configuração do cursor. Vocês podem colocar um auto-import, né, para ele vai importar os módulos necessários da tabela lá do tab do cursor, né? Aqui as sugestões de comandos, eles semelhantemente ao Git Copilot. Não sei se vocês conhecem o Git Copilot. O Git Copilot ele é um auxiliar de código, né? Quando você está lá, você está digitando lá um código, ele já vai meio que adiantando como é que vai ser construído esse código com base naquilo que você escreveu anteriormente. Então, o Git Copilot funciona dessa forma. E aqui o cursor, ele tem isso também, tem sugestões de comentários, né? E de comandos que ele trabalha também como fosse um Git Copilot. Então, vocês aí, se vocês pagam o Git Copilot, vocês podem deixar de utilizar o Git Copilot para trabalhar aqui junto com somente com o cursor, se vocês quiserem, né? Mas também aqui, ó, vocês podem ver aqui embaixo que vocês também podem ter o Git Copilot trabalhando junto com o cursor. Vocês podem ter aí duas ferramentas que podem estar auxiliando no desenvolvimento. Mas é um pouco meio que desnecessário vocês estarem utilizando isso também, né? Aqui no chat vocês podem colocar o auto-scroll pro final, né? Que o chat ele vai subindo. Se vocês não marcar isso aqui, você vai ficar parado, e quando você marca o chat, à medida que ele vai escrevendo, vai subindo automaticamente. Que aplicar automaticamente, né, nos arquivos contexto, um modo editor. Aqui ativar o modo YOLO. Esse modo YOLO é o seguinte, pessoal. Esse modo YOLO, ele aplica alguns comandos, algumas coisas lá pelo terminal. Alguns comandos ele executa automaticamente. Isso aqui porque, assim, se você não marca esse modo YOLO aqui, você vai precisar
toda vez que ele executar toda vez que ele for precisar executar alguma coisa lá no terminal, tipo criar uma nova pasta, criar um novo arquivo, deletar um arquivo, sempre que ele for fazer isso lá no terminal, ele vai solicitar que vocês aprovem. Vocês podem deixar inicialmente esse modo aqui desativado, para vocês poderem se acostumar com a ferramenta, para depois vocês virem aqui e clicar aqui para ativar, para deixar ele trabalhando sozinho. Mas eu recomendo inicialmente que vocês deixem ele desativado para vocês poderem aqui tá aprovando e ver o que é que ele está fazendo. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar do Devin, que é uma outra ferramenta aí, também de desenvolvimento autônoma. Ela tem um probleminha, que eu acho que ela também é cara, mas ela tem um probleminha que ela desenvolve muita coisa sem mostrar. Ela não dá tanto feedback daquilo que ela está fazendo, você tem que ir lá olhar. Ela só meio que descreve o que ela fez. Aqui o cursor ele tem essa vantagem de você ver em tempo real aqui o que é que ele está fazendo lá no código. Ele vai mostrando quais são os arquivos que ele está mexendo e você consegue aprovar ou acompanhar. Mas se você ativar aqui o modo YOLO, ele vai fazendo isso automaticamente sem precisar da sua aprovação. Ele apenas vai fazer, vai mostrar os códigos que modificou e no final você só vai clicar em aceitar todas as modificações que ele fez. E aqui, ó, vocês podem deixar isso aqui, ó, YOLO Prompt. Isso aqui é um padrão de comandos que você pode deixar para ele executar, né? Alguns comandos que vocês querem evitar que ele execute também. E aqui uns comandos que vocês podem colocar para ele não fazer, para ele por medida de segurança do YOLO, porque como eu disse, ele vai executar alguns comandos lá no terminal. Aí imagina você tá lá com vários arquivos dentro de uma pasta e ele executa lá um comando para apagar todos os arquivos. Aí você vai perder todos aqueles arquivos que pode ter algum arquivo ali importante para você. Então, com essa listinha aqui, ó, vocês podem estar pausando o vídeo e copiando essa listinha aqui desses comandos, né? Por exemplo, esse rm e aqui esse comando aqui para apagar todos os arquivos e todas as pastas, né? Aqui eu tenho vários outros comandos para evitar que ele faça. Reboot, ó, isso aqui no caso do Linux, esse comando aqui é complicado, ele pode vir a executar. Então vocês precisam criar essa lista se vocês forem ativar lá o YOLO, que é para ele fazer a execução automaticamente. Mas se vocês estiverem seguros já aprendi como é que ele trabalha, eu vou deixar ativado. Então é só colocar essa listinha aqui para evitar que ele execute esses tipos de programa e desses comandos aqui. E aqui deletar proteção de deletar arquivos, vocês deixem ativado, assim ele não vai executar qualquer tipo de comando de deletar um arquivo sem a sua permissão. E aqui os MCP, Tools Protection, que é a execução de alguns MCPs, que eu vou falar no segundo vídeo. Aqui eu recomendo que vocês deixem esse large context aqui ativado, porque lembra do que eu falei, que esses modelos de IA, por enquanto, eles ainda não conseguem ter ainda não conseguem ter uma capacidade de contexto ainda muito grande, porque às vezes você tem um projeto aí que pode ter aí milhões de linhas de códigos. Então isso aí você pensa em quantos tokens isso pode vir a trazer, né, a consultar. Então isso é gigantesco. Então, por enquanto, o cursor, aliás, não o cursor, né, esses modelos de inteligência artificial, por enquanto, eles ainda não conseguem ter todo esse contexto, mas vocês devem deixar isso aqui marcado, um largo contexto, para ele tentar pegar o máximo possível de contexto para poder trabalhar. Isso aqui, o Collapse Input, vocês deixam desativado, né? Aqui o Display Button também. E aqui a parte da indexação que eu falei lá. Aqui na parte da indexação, assim que vocês carregam uma pasta aqui, abrem uma pasta com o projeto de vocês vão ver que quando vocês virem aqui, né, em configurações e chegar nessa parte, ele vai começar a fazer indexação, que é
carregar todo o seu código, vamos dizer assim, entre aspas, na memória dele para poder vir a trabalhar, né? Então vocês podem deixar isso aqui ativado e ele vai fazer essa indexação. Se vocês fizerem um carregamento aqui muito grande de arquivos e ele não tiver ainda indexado, vocês podem vir aqui e clicar em Resync. Aí, ó, tá vendo? Vocês vão ver que ele vai pegar e vai indexar tudo novamente. De novo, mas vocês veem aqui, ó, essa parte aqui é importante. Folders com mais do que 10.000 arquivos não serão auto-indexados. Então vocês têm que ter essa atenção aqui. Inclusive não precisa nem ter 10.000 arquivos. Acredito que com 5.000 arquivos ele já começa a ter um probleminha lá de contexto. Esses modelos de inteligência artificial aqui, por enquanto, elas não, como eu tô falando, elas não têm ainda toda essa capacidade de entendimento de contexto, por enquanto, né? Mas vamos ver aí os próximos modelos de inteligência artificial, né? Aqui na parte de editor, vocês também podem marcar isso também. E aqui a gente chega aqui na parte dos modelos. Eu tenho vários modelos aqui que eu deixei marcado, né? Tem o Cloud Sonnet Think, aliás, o Cloud Sonnet Think aqui, que é o mais atual, né? Esse aqui era o anterior. Eu gosto muito de utilizar ele, eu acho que para mim ele é o melhor modelo para você executar aqui. E tem um ChatGPT, você tem o ChatGPT 4, o 4o, né? Você tem vários outros modelos de inteligência artificial. Aqui você também tem o DeepSeek. À medida que essa empresa que desenvolve aqui o curso vai aparecendo novos modelos, eles vão sempre atualizando aqui, você sempre vai ver novos modelos, vocês conseguem adicionar modelos também. Aqui nessa parte aqui, vocês podem colocar aqui a chave API da sua conta lá da OpenAI e executar também os comandos utilizando a sua conta lá da OpenAI, quase que não sei. E nessa parte aqui, vocês conseguem utilizar. Tem da Anthropic também, que é do Cloud, e vocês podem utilizar também do Google ou do Azure. Só tem um detalhe importantíssimo aqui. Eu, na medida que eu desenvolvi alguns projetos aqui, eu percebi que eu acredito que o pessoal que desenvolve, essa empresa que desenvolve essa ideia aqui, eles devem ter alguma parceria com essas empresas, porque eu notei que quando você executa os modelos, vocês mandam os comandos, os prompts através dos modelos que já está aqui nessa listinha, sem precisar integrar com a API key sua, ele funciona melhor e ele é mais barato. Quando você tenta executar aqui, por exemplo, um modelo da Anthropic ou da OpenAI, consome muito mais tokens do que você utilizando deles mesmos. Então eu recomendo que vocês utilizem realmente esses modelos deles, apesar que você paga lá aqueles $20, mas com certeza vai ser mais barato do que vocês colocar a sua própria API key aqui. Eu não recomendaria. O interessante realmente aqui é vocês utilizar o deles por questão de bolso. Isso eu estou falando de experiência de tanto estar utilizando essa ferramenta. Então é isso. E aqui na parte de regras, que é uma parte muito importante também, aqui na parte de regras vocês podem colocar, e eu acho isso aqui muito importante, uma coisa que vocês podem copiar esse texto aqui, eu posso deixar aí nos comentários sobre esse texto. Vocês podem estar copiando esses textos, que são as regras para a IA ela obedecer. Então, vocês também conseguem criar regras aqui. Eu vou estar mostrando aí na próxima aula como é que vocês fazem para criar a regra do projeto, que vocês conseguem criar regras do projeto, mas isso aqui seria as regras gerais do modelo de inteligência que está utilizando aqui. Então aqui, por exemplo, nas diretrizes gerais, analise o projeto antes de continuar. Isso aqui é um prompt padrão que ele lê antes de executar. Então ele vai sempre ver esse contexto desse prompt aqui para poder fazer a execução, porque senão ele erra.
pessoal. E ele erra e erra muito. Então vocês precisam colocar algumas regrinhas para ele poder trabalhar, né? Sempre analisar o projeto antes de realizar qualquer modificação para entender as estruturas dos arquivos envolvidos, contexto de arquivos, para ele sempre pegar o contexto do arquivo, né? Sempre considere o contexto dos arquivos nos quais você está fazendo a alteração para garantir a compatibilidade e evitar conflitos, porque ele tem muito problema de conflito. E ele também dá muito problema de duplicação de arquivo. Vocês vão notar, dependendo da complexidade do seu código, que ele vai começar a criar muito arquivo e às vezes ele está duplicando até as classes. Então, isso é quando o modelo ele meio que se perde no seu contexto. Então, vocês colocam nessa regrinha aqui, ele vai evitar, isso vai evitar disso acontecer. Isso aqui vamos dizer como fossem os prompts negativos para ele evitar, né? E aqui, ó, não cria arquivos duplicados. Aqui eu estou falando explicitamente, e você tem que deixar bem explícito lá para ele isso. Faça boas práticas de programação e codificação, comentários nas funções. Isso aqui eu gosto muito, eu acho isso aqui muito bacana que eu coloquei, que é ele comentar todas as funções. Isso depois, quando você for dar uma manutenção, é muito bom. Isso é muito bacana, que ele vai comentar todas as funções que ele for fazer. E aqui, ó, sempre comente sobre funções e métodos, para que serve, utilizando a síntese adequada para cada linguagem. Vocês podem pegar isso aqui tudinho e fazer a sua própria regra para o curso, utilizando até o próprio ChatGPT. Vocês podem pedir para ele criar essas regras aí de programação, ou podem utilizar aí o meu modelo de regras aí para poder fazer o códigozinho de vocês e evitar que ele erre, que ele erra bastante. E aqui no MCP, esse MCP na próxima aula eu vou falar um pouco mais dele. Ele aqui são microserviços que você consegue utilizar, em resumão, né? Eu vou ser bem breve aqui, mas eles são servidores de microserviços que vocês conseguem utilizar junto com o agente aqui, ou a parte do edit, para executar alguns comandos ou facilitar alguns tipos de tarefa. Por exemplo, toda vez que você faz alguma edição de um arquivo, deixa pronto lá aquele seu módulo, você quer comitar ele lá no GitHub. Então você consegue aqui instalar um microserviço, né, de um servidor desse de microserviço, e consegue fazer aqui o próprio agente. Ele não vai depender de você abrir o seu GitHub, preparar, dar o commit, colocar em stage, sei lá o que for lá na parte do GitHub. Ele sozinho aqui, ele vai conseguir fazer isso tudo. Ele vai entrar lá vai pegar os seus arquivos, ele vai comentar todos, ele vai entrar lá no GitHub, vai comitar essas modificações todinhas. Se você tiver fazendo um projeto do zero, ele pode criar lá no seu GitHub um novo repositório, criar o readme, colocar as instruções, carregar os seus arquivos, comitar isso tudinho de forma automática. Então você não vai precisar estar lá acessando o seu GitHub. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui, bem por alto da utilização do MCP. Vocês conseguem ter vários tipos de MCP aqui que podem estar vinculados, que eu vou mostrar nas próximas aulas. E aqui são a parte do beta, né, que são alguns testes de novas ferramentas que vai surgindo aí no cursor. Aqui eu tenho o stand, né, que eu sempre deixo ativado, né, o Bug Find, que ele tenta encontrar alguns bugs. Isso aqui são ferramentas que vai surgindo aí, e do próprio cursor, né, e vocês conseguem colocar para executar. E aqui como primeiro para encerrar aí a nossa primeira videoaula, eu vou pedir aqui utilizando aqui os conceitos que eu expliquei até então, vou acessar um site aqui. Deixa eu pegar um sitezinho aqui. Por exemplo,
sei lá, vou colocar aqui site, busca placas aqui, esse daqui, por exemplo, que está aqui no meu próprio histórico, fiquei sem ideias, mas bora lá. Vamos nesse aqui, nesse site aqui, esse busca placas aqui. Eu vou tirar um print dele, pessoal. Eu vou tirar um print desse site aqui do busca placas. Aqui eu estou tirando um print. Vocês percebem aqui, ó, que vocês têm aqui o modelo, né? Vocês têm a caixinha de input, tem essa imagenzinha aqui, Rodrigo Faro. Vocês têm alguns textozinhos aqui, tem um carrinho. E eu vou fazer lá, dar o primeiro comando para ele. Vocês vão ver como isso aqui, essa plataforma é surpreendente. Eu dei um Ctrl C lá no print, né? E agora eu vou dar um Ctrl V, vou colar aqui, ó, tá vendo que ele já vem para cá. Sim, essa partezinha aqui desse arrobazinho, aqui é onde que na próxima aula eu vou explicar um pouquinho mais. Aqui vocês conseguem dar contexto de código, pasta que vocês podem indicar para ele poder entender, né? Vamos supor, uma determinada pasta lá contendo alguns arquivos. Você pode passar essa pasta para ele poder ler esses arquivos e entender o contexto para executar o comando. Então eu vou dar um primeiro comando aqui. Faça para mim uma cópia de um site parecido com dessa imagem que lhe enviei. Então, nesse comando simples aqui, eu vou executar. Vocês vão ver que ele vai estar pensando, né? Vou ajudar você a criar um site similar ao Busca Placas. Ele aqui ele já identificou o nome lá do sitezinho do print, né? Ótimo, ele vai começar a criar. Vocês estão vendo aqui que ele automaticamente executou um comando aqui, né, para criar em React Native um aplicativo lá do Busca Placas. Se bem que eu não pedi isso, deixa eu cancelar aqui. Vocês podem fazer isso aqui, se vocês verem que ele meio que está se perdendo aqui, vocês podem pedir para cancelar. Pronto, ele deu um stop aqui. Vocês vêm aqui, ó, e pedem para faça nesse index.html usando HTML e CSS para construir esse site e seja executável no navegador. Vou dar um enter aqui. Aqui ele vai começar a criar, né? Isso aqui é interessante. Vocês têm que estar um pouco de olho nele aqui, porque ele às vezes pode criar uma coisa lá que vocês não pediram. Ele está criando. Na edição eu posso dar uma acelerada aqui, né? Mas ele tá, é porque ele está fazendo o seguinte aqui. Ele está entendendo tudo aquilo que ele vai ter que fazer. Às vezes ele pode vir a demorar um pouco para aqui meio que pensando, mas é porque ele está preparando tudo aquilo que ele vai colocar no arquivo. E quando ele for fazer o arquivo, vocês vão perceber que ele vai fazer tudo de uma vez. Então não estranhe se ele demorar um pouco aqui nesse gerando aqui, ó, tá vendo? Ele já criou. Então aqui vocês já veem que ele já criou o arquivo lá. Já pegou algumas imagens lá aleatórias que eu acho que ele fez pesquisa na web para isso. Já está carregando aqui, ó. E aqui ele está fazendo a descrição de tudo aquilo que ele fez. E aqui, ó, como eu falei, ó, vocês podem simplesmente aceitar. E se eu olhar aqui a estrutura desse arquivo, deixa eu fechar isso aqui é o terminal, né? Vocês podem abrir esse terminal aqui também, se vocês quiserem, para executar, ó. Aqui vocês podem ter mais de um terminal, inclusive. E aqui se eu abrir o arquivo, ele criou todo o código, mas vocês podem pedir também para ele criar em códigos diferentes, por exemplo, códigos diferentes não, em arquivos diferentes, né? Vocês podem pedir, ó, faça o CSS em um arquivo separado. Então ele vai fazer todo o CSS do site num arquivo separado. Vocês podem pedir. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais dessa questão aí da edição e das dicas da questão
do modelo, né? Dos tipos de comando que você pode mandar para ele, para esse modelo, para ele estar executando aí de forma mais fiel aquilo que você está querendo que ele faça. Aí vocês podem ver aquilo aqui que já criou o meu CSS e provavelmente ele vai remover daqui esse CSS que ele fez, porque ele percebeu que está duplicado essa informação e provavelmente aqui ele vai editar. Vocês estão vendo aqui que ele está pensando, ó. Ele já marcou lá, já selecionou, colocou em vermelho, então significa que ele já está removendo lá o CSS que ele fez e criou aqui uma nova linha, ponto styles, apontando para o CSS que ele criou. Se vocês não têm familiaridade com HTML e CSS, eu recomendo que vocês vejam aí algum outro curso. Esse curso aqui é voltado mais para quem tem já algum conhecimento de programação, né? E deseja aprender um pouco mais da ferramenta. Então, se vocês ainda não conhecem como é que funciona o CSS e o HTML, vocês podem encontrar outros cursos aí que ensinam isso, ou se vocês quiserem pedir para que eu faça também, eu posso fazer aí um curso de HTML e CSS também. Então aqui, ó, ele explica o que ele fez, as modificações, tudinho, ele separou, ele manteve os arquivos aí separados. E aqui eu posso vir aceitar e vocês veem que diminuiu a quantidade de linha aqui, ficou somente 50 linhas. Então, tá aqui o meu código. Se eu vir lá na minha pastinha que ele criou aqui e executar esse código, olha aí, gente, perfeito, não? Ele fez bem parecido lá, cadê o meu sitezinho aqui? Aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem parecido. Logicamente vocês podem pedir para ele fazer observar mais o botão, pedir para ele deixar o botão mais igual, né? Colocar a cor na mesma cor, fazer uma cópia aqui praticamente idêntica desse site aqui, mas ficou muito bacana. Logicamente ele não conseguiu carregar as imagens, ele consegue, que eu vou falar nas próximas videoaulas, ele consegue criar algumas imagens, mas não imagem do tipo realista, ele não consegue copiar, logicamente, uma imagem daquele tipo, como copiar uma imagem do Rodrigo Faro, mas ele consegue aí chegar bem próximo de uma imagem aí que ele, se for em SVG, ele consegue chegar bem próximo da imagem que ele está tentando copiar. Ele vai conseguir, logicamente, criar imagem de pessoas, mas ele, por enquanto, né? Mas ele consegue criar outros tipos de elementos, principalmente ícones. Ele é muito bom para fazer ícones e que eu vou falar também no outro vídeo, ele também é bom com algumas artezinhas de pixel art. Ele é muito bom com pixel art. Se você trabalha aí com jogos, ele é muito bom com pixel art. Então vocês veem aí, ó, o poder que o curso tem para poder fazer o desenvolvimento. E no próximo vídeo eu vou mostrar aqui mais, vou mostrar um outro exemplo de código que vou falar também de algumas dicas aqui da parte do desenvolvimento e mais alguns outros pontos que acho interessante vocês aprenderem e como utilizar aí o Cursor. Então, se vocês estão gostando desse vídeo, não esqueça de aí deixar o seu comentário, o que você está achando, compartilhar aí com alguém que você acha que precisa aprender um pouquinho daí dessa nova ferramenta aí que é o Cursor, e deixe seus comentários, vou ficar super feliz se vocês compartilharem. A gente está aqui para compartilhar conhecimento e acredito que isso aqui é um curso aí único que vocês não vão ver por aí tão detalhadozinho sobre essa ferramenta por enquanto, mas eu fico agradecido. Então tamo junto, pessoal.